Cumprimento a igreja na graça e a paz de Jesus, amém? Que bom estarmos aqui nesse domingo, né? Todos nós aqui presentes, louvando ao Senhor. Quero saudar também os visitantes. Estou muito feliz que você veio aqui nessa noite. Não fosse vós que escolheste vir aqui. Foi Deus que já preparou essa noite para todos nós, amém? Glória a Deus. Bom, a palavra de Deus, né, fala, né, em João 1, fala assim, olha, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, aqueles que creram no seu nome, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se você que está aqui conosco, mesmo visitante, já passou pelas águas, nós entendemos que naquele momento em que você passou pelas águas, assim como Jesus quando passou pelas águas, né? A Bíblia diz que naquele momento houve uma identificação de Deus, que aquela pessoa era um filho de Deus, né? Então, Jesus, quando saiu das águas, a palavra diz que o Espírito Santo pousou, né, na forma de uma pomba, e o céu se abriu, e Deus falou assim, este é o meu filho amado, em quem me compraz. Se você é visitante, já passou pelas águas dentro daquilo que o Evangelho ensina, né, que a gente deve se batizar, você está convidado no final do culto, nós vamos ter aqui momento da ceia do Senhor, e é onde os filhos são chamados para sentar à mesa com o Pai. Então é um privilégio para nós sermos filhos de Deus. E você que é filho de Deus, está aqui hoje, Deus tem uma palavra para todos nós. Ah, mas por quê? Não é só... Então, hoje, nós precisamos nos entender bem. Se nós somos filhos, né, e quem senta à mesa com o pai são só os filhos, né? Não, o empregado não senta à mesa com o patrão, normalmente é o filho que senta à mesa. Então, se você é filho... Você tem sentado à mesa do Pai, tem assim, recebido, né, os privilégios de filho de Deus. E a gente percebe que tem muitas pessoas que, quando veio para Cristo, teve esse entendimento, mas depois começa a sua caminhada, né? Começa a caminhada e, às vezes, ela vai assim, se esquecendo dos privilégios de ser filho de Deus. E aí, a palavra que nós vamos trazer hoje... é para a gente, assim, um momento de reflexão, né? Como no final a gente vai ter aqui a ceia do Senhor, e a palavra diz assim, examine-se o homem a si mesmo, né? Então tem que ter um momento assim. Eu queria que você prestasse atenção, se tem alguma coisa que o Senhor falar aqui na palavra, que é contigo, receba, né? A gente costuma brincar, né, que tem o crente pá, né? Ah, se aquela pessoa estivesse aqui para ouvir essa palavra, né? Então é o crente pá, né? Pega assim e joga para o outro, né? Ah, se o meu fulano estivesse aqui. Ah, se aquela pessoa ouvir isso aqui, né? E nunca é para ele a palavra. Se você estiver ouvindo essa palavra hoje, tiver alguma coisa que falar no seu coração, receba e fala com Deus, né? Um momento, né, da gente haver assim, um entendimento. Deus quer falar conosco, né, através dessa palavra. E oramos muito aqui para que o Senhor nos mostrasse a sua vontade. Eu convido você a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ver do verso 12 ao 18. Tá? Nós vamos estar projetando aqui também na tela, né? A gente gostaria de todos acompanhassem na mesma versão, né, que é a NVI, e diz assim a palavra, tendo, pois, né, do verso 2 Coríntios 3, verso 12, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora,
o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor e o Espírito. Amém? Feche seus olhos, Pai. Obrigado, Senhor, pela direção dessa palavra nessa noite. Eu agradeço mais uma vez por cada membro, cada visitante, cada irmão e irmã que está aqui conosco, que nós possamos abrir o nosso coração para o entendimento da palavra, que nós possamos receber do Senhor, Pai, como eu recebi para mim, e quero agora compartilhar com os irmãos essa palavra de hoje, Senhor Deus, que ela possa vir a falar nos nossos corações, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, sair daqui nessa noite mais preparado do que estávamos antes de ouvir, Senhor Deus. Queremos que esse véu que cobria ali aqueles que ainda não conheciam a Cristo, Pai, se tiver esse véu sobre a nossa mente, Pai, seja removido para que nós entendamos a Tua palavra nessa noite. E nós colocamos como corações prontos para receber, ouvidos ensináveis para ouvir a Tua palavra. Nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aqui, a palavra fala sobre um véu, né, que Moisés usava. E quando a gente fala um véu, né, cobria o rosto dele, nós podemos imaginar também máscara, né, também que cobre o rosto, né? Então, na pandemia, nós usamos aí quase 2 anos máscara, e era difícil, às vezes, você saber quem é que estava ali atrás daquela máscara, né? Então, se você estava no colega, estava na sua casa, sabia. Mas, quantas vezes você passava pela pessoa e falou assim, mas era você, né? Não sabia porque estava de máscara, né? Então, no carnaval, antigamente, as máscaras eram muito famosas, né? Havia um baile de carnaval. Fala, pastor, nós vamos falar de carnaval? Não, só uma referência. Nos carnavais, né, as máscaras eram, assim, hoje é fantasias, tá? Mas as máscaras no passado, havia um baile das máscaras, né? E sempre foi muito isso aí. E nesse momento, as pessoas, né, aproveitavam a oportunidade para se passar por outra pessoa, né? Tem aqueles que queriam ser um exemplo Zorro, tem outros que queriam ser um herói, né? Tinha outras máscaras terríveis, que nem vou citar aqui. Mas, assim, é um momento que as pessoas aproveitam, né, quando há uma oportunidade para usar máscara, para ela se passar por outra pessoa, né? Tem pessoas que querem ser outra pessoa. E, a oportunidade de eu me vestir de Napoleão, de eu vestir de uma autoridade, né? Então, a máscara sempre foi assim um momento das pessoas se passarem por outras pessoas. É uma oportunidade, né? Uma oportunidade que... Não se preocupe não, que isso aí foi um disparo acidental aí do sistema de segurança, aí, tá? Está tudo em paz, não tem nenhuma preocupação. Então, quando nós falamos aqui das máscaras, né, a gente fala assim, mas isso aqui é no carnaval? Não. Ela está mais presente na nossa vida do que você possa pensar, né? Como assim, né? Não, todos nós, sem percebermos, às vezes nós estamos usando alguma máscara, né? E é sobre essa questão que o Espírito Santo está dando a direção para nós falarmos hoje, né? Ele falou assim, pastor, eu nunca usei máscara, não, eu sempre fui eu. Você que se engana, né? Porque nós vamos ver aqui, nesse momento que você fala assim, eu nunca usei máscara, você já está pondo uma máscara da mentira, porque nós, sem percebermos, nós usamos máscara. Então, às vezes, nós queremos passar uma imagem de uma pessoa melhor do que nós somos. Quando você é jovem, quando você, né, você quer ser uma pessoa que você não é. E é muito comum. E, às vezes, então, você se esforça para ser uma pessoa que você acha que você deva ser, né? Então, às vezes, a gente está percebendo, né, que as coisas, né, são bastante assim, né? Nesse momento agora que nós estamos de ano de eleição, o irmão Jorge, que já trabalhou muito ligado à política, sabe o que eu vou falar. Os políticos, né, se transformam, né? Na hora de pedir votos, eles colocam aquelas máscaras de bonzinhos, de grande, né, empreendedor, né?
Aí, um fato real, né? Não é de ouvir contar, não, a gente ouviu. Tem uma esposa de um vereador aqui de Osasco, ex-vereador, né? Muitos anos já atrás, talvez uns 15 anos, a pessoa foi vereador, e a gente ouvindo ela falar para a mãe dela: mamãe, eu tinha que acompanhar o marido nas visitas, que coisa horrível. Chegava lá na casa dos pobres, eles davam café naquelas canecas, a gente tinha que tomar, que nojo, mamãe, né? Então, na frente, uma coisa, né? Mas quando sai de lá, meu Deus, né? Então, essas máscaras, né? Os políticos são muito bons. Mas eu queria dizer para vocês que Paulo não está falando para político, ele está falando para a igreja, né? Então, dentro da igreja, nós temos situações de máscara, né? Então, os políticos é um exemplo bem, né? Um exemplo bem claro, que a gente vê com muita naturalidade. As pessoas, para se eleger, é tudo bonzinho, depois que se elege, muda, é outra conversa, né? Então, nós vamos ver aqui, né, a questão do uso de máscara. Paulo está falando, não está falando para a política, está falando para a igreja, né? Quando a Bíblia fala, por exemplo, o profeta Samuel. O profeta Samuel, quando ele foi chamado por Deus para ir na casa de Jessé, para ungir um dos seus filhos como rei de Israel, a palavra diz que quando ele chega lá, né? Quando ele chega lá na casa de Jessé, que ele fala que ele estava ali, queria conhecer os filhos dele, aí vem os filhos de Jessé. O mais velho, Eliabe, a palavra diz que ele era um jovem alto, formoso, um jovem muito de uma boa aparência, talvez até um modelo, se fosse nos tempos de hoje. E ele olhou para aquele jovem, e ali na palavra ele falou assim: certamente estou diante, né, certamente, Senhor, estamos aqui diante daquele que será o rei de Israel. E aí o Senhor falou assim: calma, Samuel, vocês estão enganados, né? Muita calma, tem que olhar por trás da aparência. Falou assim: os homens olham as aparências, mas eu olho o interior, o que verdadeiramente é, e não aquilo que aparenta ser, né? Então Deus dá uma lição ali para Samuel, né? Muita calma, né? Não é a beleza, não é a aparência. Deus olha aquilo que está por trás da máscara, né? Às vezes nós usamos uma máscara de uma pessoa espiritual, né? De uma pessoa assim, assado, mas Deus olha por trás da máscara. O que nós somos, né? Quem nós somos realmente? Então, nisso aqui, né, Deus está falando que o importa é aquilo que a gente é verdadeiramente, né? Como é que é o nosso coração? Como é que são as nossas atitudes quando ninguém está te vendo? Como é que você age, hein? Quando você está sozinho, no seu ambiente de trabalho, ninguém está te vendo, não tem câmera nenhuma filmando, não tem ninguém da igreja por perto. Né? Como é que é você? Quando ninguém vai testemunhar, Deus está testemunhando, porque Ele vê todas as coisas. Né? Então, às vezes, né, nós impressionamos de pessoas como Judas Iscariotes. Né? Quando nós falamos aqui um exemplo de pessoas, está na Bíblia, né? Nós falamos, lembrando de Judas Iscariotes, quando a Maria de Betânia, né, ela derrama aos pés de Jesus um perfume preciosíssimo ali na casa de Simão, né? Judas se escandaliza. Ele fala assim: olha, que desperdício, né? Esse perfume, né, é um bálsamo nardo puro. Esse perfume vale mais de 300 denários. Dava para sustentar muitos pobres. Olha a máscara de Judas, se colocando ali como uma pessoa preocupada em atender os pobres, né? Na verdade, a Bíblia fala que Judas era um ladrão. A Bíblia fala que Judas roubava, ele era o tesoureiro, né? Ele que segurava a parte financeira ali dos discípulos que estavam com Jesus ali. Então, ele era ladrão. Ele não estava preocupado com o pobre, coisa nenhuma. Ele estava preocupado, era que aquele dinheiro poderia vir para ele, né? Então, são máscaras, né, que as pessoas colocam, que a gente fica olhando assim. Quem olhou ali, por exemplo, viu Judas, falou assim: nossa, né? Verdade, né? E o que está por trás daquilo ali? Será que ele está preocupado com o pobre mesmo?
Na verdade, não. A Bíblia fala, que deixa bem claro que não, né? O problema das máscaras é que as máscaras caem. E as máscaras caem quando a pessoa menos espera. As máscaras caem, as pessoas se revelam quem são. E Deus faz questão de fazer as máscaras cair. Tem uma situação aqui de um jovem, né, de uma família assim, bem estabilizada, mas esse jovem falou assim, eu vou ser advogado, vou estudar direito, vou me formar e vou ser um advogado famoso. E fez tudo isso. Se formou, né, e ele montou o seu escritório lá para receber seus clientes, e todo dia ele punha um terno, o melhor terno, gravata, né, um sapato de couro, né, cromo alemão, e ele pegava sua pasta, ia lá para o escritório, né, e ficava lá o dia inteiro. O problema é que ele não tinha nenhum cliente, né? Então, né, precisa ter cliente, né? Então, eu tenho um escritório, compro máquina, compro mesa e tal, eu quero me vestir como advogado, eu quero ter sucesso, mas eu preciso ter cliente. Ele não tinha um cliente. Aí, na época do telefone fixo, né? Agora é celular, mas lembra da época da telefônica, do Telesp, que a gente comprava uma linha, demorava para instalar? E aí, ele estava lá esperando o cliente, o primeiro cliente, e eis que um dia aparece um cliente, né? Opa, meu primeiro cliente. Então, ele se arrumou na cadeira e pegou o telefone e começou, porque não sei o quê, as ações da Petrobras, os dólares subindo, descendo, né? Mostrando que ele era uma pessoa de negócio, uma pessoa assim, bem conhecedor. Aí o cara esperando ele terminar de falar para falar com ele, e ele falou assim, meu primeiro cliente, né? Aí quando ele acabou de falar, pois não, eu sou o cara da telefônica, vim instalar o seu telefone. O cara falando 10 minutos, fingindo que estava falando, e aí o cara do telefone, muito bonito, né? Cara, então tem gente que, né, ele caiu a máscara dele, né, numa hora bem triste, né? Mas voltando aqui para a palavra que nós vimos, a questão de usar máscara, né? Quando nós vemos aqui, eu falei que nós usamos máscaras, e não é assim, olha, por que nós usamos máscara, pastor? Olha, eu vou falar para você que Moisés, né? Moisés usou máscara, né? Como assim? Aqui a palavra, voltando lá no verso 12, a palavra diz, tendo, pois, tal esperança, servimos com muita ousadia, falar. Não somos como Moisés, Paulo fala, que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então, Moisés, todo mundo sabe, foi um grande líder que, né, ainda, né, uma tipificação de Jesus, que ele libertou o povo da escravidão do Egito. O feito de Moisés é tremendo, né? É um homem que, né, trouxe, falou com Deus, andou com Deus, né? Recebeu os mandamentos, né? Todos nós sabemos da importância. Mas com toda essa importância de Moisés, né, a Bíblia fala que quando ele subiu lá para receber a tábua dos 10 mandamentos, né, que ele teve na presença de Deus, o Shekinah de Deus, a glória de Deus, né, ele ficou tão próximo de Deus que o rosto dele ficou incandescente. Como se você olhasse para um refletor. Você consegue olhar para o refletor? Não, né? O rosto dele, por ter entrado na presença de Deus, ficava tão brilhante que ele precisou usar um véu para cobrir, para as pessoas poderem falar com ele. Isso aí foi durante um tempo. Só que Moisés percebeu que aquele brilho estava diminuindo. Aí aquele brilho estava diminuindo, daqui a pouco não tinha mais brilho, mas ele não queria falar que já não tinha mais aquele brilho do Shekinah, né, da glória de Deus estampada, e ele continua usando o véu. Então é uma máscara de espiritualidade, né? Uma máscara da piedade, né? Onde você fala assim, eu sou uma pessoa espiritual, né? Eu sou uma pessoa que Deus fala comigo, né? Olha, ninguém quer tirar nada daquilo que Moisés foi, né? O que a palavra diz, da importância dele. Mas o próprio Paulo fala
que ele usou máscara, ele usava o véu, né, quando não tinha mais sentido usar o véu. Mas por que usava o véu? Né? Eu pergunto, né? Quando nós falamos se Moisés, que é Moisés, usou o véu, né? Nós também, será que tem momento na nossa vida que nós estamos embaixo, estamos assim angustiados, numa depressão, mas quando você chega na igreja, e aí, irmão, tudo bem? Tudo bem, né? E aí, só bênção, né? As pessoas, às vezes, né, não se abrem, não falam, né? Eu estou passando por uma situação difícil, né? Então, as pessoas, né, às vezes, ela está passando assim por uma luta, mas ela coloca uma máscara de santarrão, de um crente que não tem problema. Aliás, eu creio que vocês devem ter visto na pandemia, muitos pastores morreram. Na pandemia eu não vou aqui julgar, mas eu sei que muitos foi assim, ninguém morre de vésperas, sei disso. A palavra é Deus é que sabe de todas as coisas. Mas teve muitos pastores que eu soube, não foi pessoas muito distantes, que falou o seguinte: não, crente não fica doente. Não aceitava que tinha uma situação grave que precisava de cuidados. E não recebeu os cuidados. Aí, falou assim, mas e aí? Então, não vamos julgar isso, mas eu estou falando aqui, assim como a questão da espiritualidade, né? Irmãos, não são todos os dias. Eu falei aqui, esses dias atrás, que no dia da vigília eu estava muito mal, né? Estava mal mesmo. Tem dia, aliás, né? Fala assim, o pastor, irmãos, orem por nós, liderança, né? A gente ora por vocês e a gente espera que vocês intercedam por nós. Porque, assim, a luta é grande. Deus tem um propósito, a gente está aqui na frente, né? Eu, o pastor Rodrigo, a liderança, todos, cada um que assume uma posição, o diabo sabe quem é quem. Ele sabe aquelas que são colunas e ele não vai. Se você quiser derrubar um prédio, como é que faz? Onde que você coloca aquelas dinamite para implodir um prédio? Nas colunas. Se você é coluna, né? Mesmo todos nós enfrentamos lutas. Esses dias a gente, num culto no lar, a gente falava de batalha espiritual. Então, nós não podemos negligenciar que o diabo anda ao derredor, né? Para, assim, buscando aqueles que estão fracos para atingir. A presa, né? Se você olhar, por exemplo, você já assistiu o filme do Reino Animal, né? Os documentários lá na televisão. Você vê lá o animal predador, ele fica assim olhando aquele monte de gazelas, né? Ele vê aquela que se afasta do bando, aquela que está mais fraquinha, é aquela, entendeu? É aquela. Então o diabo sabe. E aí vem situações para nos enfraquecer. Se nós não entendemos que nós estamos sujeitos, né, a ficarmos assim, passar por lutas e pedir oração mesmo, falar assim, estamos passando por luta. Eu falo, por isso a gente tem aqui a reunião de oração na quinta-feira. É porque temos lutas. E nós, como igreja, nós queremos estar juntos, né, na alegria, na tristeza, né? Se está doente, procure a igreja, procure o presbítero, a palavra diz, né? Então, vem orar conosco, vamos nos fortalecer, procure os pastores, nós vamos estar sempre, né, buscando assim, ajudarmos mutuamente em oração, né? É Deus que nos ajuda, mas a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Amém? Então, aqui a palavra diz que Moisés, né, inicialmente ele cobriu o rosto para o conforto das pessoas que ele atendia. Mas depois, né, que passou, os brilhos desvanecia, ele continuava usando o véu. Então, por quê? Por algum momento, Moisés achou tão bom, ser tão importante. Já pararam para pensar nisso, né? Que às vezes o diabo vem e fala assim, agora você é importante, hein? Entendeu? Agora você é importante. Nós não somos nada de importante, mas somos embaixadores do reino de Deus, somos importantes sim, mas não como pessoa. Né? Como pessoa, nós somos um privilegiado de Deus. Nós somos todos iguais, não existe um maior, um menor. Né? Todos nós somos iguais perante a Deus, mas aquele que se acha melhor, né? Então nós vamos ver aqui algumas máscaras que
que nós, ou às vezes, usamos aqui, né? Quanto a gente estava falando aqui do desânimo espiritual, nada de errado você ter lutas, e nessa hora é a hora que nós precisamos nos unir, né? Ah, mas eu não vou ficar falando para a igreja que eu estou fraco. E como é que a igreja vai orar se você... Então, é uma decisão. Então, às vezes o pastor pergunta, e aí, irmão, né? Por que você não veio no culto? Ah, pastor, eu viajei e tal. Tem momentos que as pessoas não têm força para vir ao culto. Eu prefiro ficar em casa vendo TV. Muitas vezes vem, né? Mas queria estar lá. Está aqui, mas a cabeça está lá em casa. Precisa de oração, né? É luta isso aí. Né? Não é falar, olha, pastor, eu preciso fortalecer na fé. Quando o diabo falou quando Jesus falou para Pedro, olha, o diabo pediu para cirandar você, né? E Pedro ficou assustado, né? Falou assim, você não deixou não, né, senhor? Ele falou assim, olha, eu intercedi para que você não desfaleça na fé, para que você se fortaleça. E quando você, né, converter, você, né, ficar firme aí, porque converter os irmãos, nós precisamos estar forte. Como é que eu vou pregar o evangelho se eu estiver fraco na fé? Né? Então nós precisamos nos fortalecer. E em momentos de luta, ah, pastor, não vim no culto, porque estava gripado, não sei o quê. Mas às vezes não é nada disso, é tudo máscara, né? Fala, não, estou fraco, precisamos de oração. Reconheça. A gente sabe que o inimigo quer nos segurar, né? Então, outras máscaras que nós usamos, às vezes, em casa, a pessoa é grosseira, é estúpida com a família, com o filho, com a esposa, ou a esposa com o marido. Chega na igreja, uma beleza, né? Então, é uma situação, o diabo fala assim, olha só, né? Como que é a pessoa. Então, nós colocamos uma máscara de pessoas, né, ou de crente exemplar, em casa, como é que você é? Né? Então, não é à toa que, às vezes, nós vemos aqui pessoas assim, falando do crente que tem duas caras. Né? Aí tem a história até do menino, né, que o pastor foi visitar lá a casa do membro, né? Aí o menininho ficava olhando de um lado, do outro do rosto do pastor, aí o pastor ficou meio intrigado. Aí o pai falou assim, para com isso, menino, o que você está fazendo? O senhor falou que o pastor tinha duas caras. Estou olhando aqui. Então, nós não podemos, até eu falava quinta-feira passada, né, irmão Jorge? Se há uma coisa que me preocupa é ser hipócrita. Vir aqui, pregar uma coisa e ser outra. Nós temos que tomar esse cuidado, porque Deus, Ele nos chama para sermos referência. Se você tem uma posição, Deus tem, né, te chamou, você tem assim, ministério. Nós somos chamados, irmãos, como diz a palavra, para crescermos à estatura do varão perfeito. Não, Paulo fala, não que eu esteja pronto, né? Mas eu prossigo para o alvo, né? Para alcançar aquilo para o qual fui alcançado. Então, nós somos aperfeiçoados com as nossas experiências. Nós temos que ficar melhor dia a dia, de glória em glória, nós somos convertidos. Então, nessa história, né? Então, nós temos que ter evolução. Hoje, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã, quero ser melhor do que eu fui hoje. Se a gente tiver isso e acreditar que se essa é a nossa proposta de sermos referência, sal da terra, luz do mundo, nós precisamos vigiar como é que nós somos. Né? Então, nada de duas caras. Né? Lá em casa é uma coisa. Né? Aí o menino fala assim, eu queria morar na igreja. E o meu pai é tão bonzinho lá na igreja, né? Chega em casa, bom, bonzinho é uma coisa, tem que ver até onde que vai essa máscara do bonzinho, né? Então, quando nós falamos aqui, tem a máscara do orgulho também, né? Que nós falamos, quando Moisés desceu com as tábuas da lei, o povo recebeu a lei, né, os 10 mandamentos, e fizeram uma promessa. Eles falaram, ó, tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Pergunto, eles fizeram? Não. E por que não fizeram? Porque eles não tinham poder para fazer. Precisavam do Senhor, né? Precisavam ser obedientes, e não foram. Então, quando nós falamos, nós colocamos o eu faço, eu posso, eu aconteço, é orgulho, né?
Eu acho que eu não preciso de ajuda. Eu era assim, antes de conhecer a palavra, eu sempre testemunho, né? Eu achava que eu tinha obrigação de fazer tudo, e quando eu não fazia, logo que eu me converti, né? Eu achava que sim, eu como era crente, agora eu tinha que fazer tudo, né? Não entendia a palavra ainda, né? Estava conhecendo a palavra. Quando eu descobri que não, quem faz é Deus. Quando Paulo foi, né, na primeira viagem missionária a Antioquia lá, ele volta, ele não fala o que eles fizeram, mas o que Deus fez. Quem faz é Deus, não somos nós. Então, quando você acha que você faz alguma coisa, está errado. Importa que eu diminua para que tu cresças. Quando a gente tem esse entendimento, que nós somos assim, tão básico, e tudo que nós temos aqui é porque Deus está nos enchendo. Então a gente se esvazia, né? Nós temos que esvaziar do nosso eu para Deus encher dele. Né? A nossa vida tem que ser cheia de Deus. A nossa direção não é o que eu penso, mas o que Deus pensa. O que Deus planejou para a minha vida, e não o que eu fiz, né? Entendeu? Você estufar o peito, não, porque eu sou bom, porque eu sou capaz. Nada disso. Quem te capacita, o teu querer, até o teu querer, foi Deus que te deu. Né? Nada, nós não somos nada, sem Deus nós não somos nada. Então, quando a gente entende que a nossa posição, só somos o que somos, porque Deus nos capacitou e nos capacita, né? Nós começamos a nos colocar na posição de servos do Senhor. Receber. Então, irmão, esvazia de você. Eu sempre falo, hoje, falar mais uma vez, eu chego no emprego, né, que eu estou, né, no trabalho, há 50 anos, eu sou bancário, né, na linha do bancário, 40 anos na Organização Bradesco, e já estou há 12 anos. Graças a Deus, esse mês agora de julho, fazem 12 anos que eu fui chamado para representar os bancos na Associação dos Bancos. Fui para lá achando que eu ia ficar 2 anos, que era o mandato do presidente, que era do banco que eu trabalhava, que me indicou para ser executivo lá na ABCIP, Associação Brasileira de Crédito Imobiliário Público. Eu não estou falando isso aqui para me exaltar, estou falando para colocar a glória de Deus aqui. Aí, eu falei assim, vou ficar como o presidente lá era do banco que eu trabalhava, ele me indicou para ser executivo lá, 2 anos, se ele não for eleito, vai vir outro e eu, tchau, né? Mas amém, 2 anos nessa posição está excelente, porque vai me dar um conhecimento, né? Uma bagagem para eu conhecer o mercado. Aí ele foi renovado por mais 2 anos, pô, glória, né? 4 anos, né? Enquanto eu estiver lá, né, ele estava lá, eu estivendo fazendo as coisas certas. Né? Aí sai o presidente, né, que era do banco que eu trabalhava, vem outro presidente de outro banco. Falei assim, agora, Deus, está nas tuas mãos. E assim foi, mudando de presidente, mudando de presidente, mudando de presidente, mudando de presidente, e hoje já fazem 12 anos. Todo dia, quando eu chego no banco, na empresa que eu trabalho, tem um relógio, o relógio de telefone, tenho a hora, dia, minutos. Eu chego e falo assim, senhor, são 7 horas e 20 minutos, 7 horas e 15 minutos. Do dia tal. Agradeço porque eu estou aqui hoje. O senhor me deu capacidade. O senhor me capacitou. Eu jamais sonhei ter esse posto, mas o senhor me colocou aqui agora, me capacita para que eu possa honrar o seu santo nome. Que as pessoas saibam que eu estou aqui porque o Senhor me capacita, não porque eu tenho alguma capacidade para estar aqui. Então, todo dia, irmão, até o dia que o Senhor me fala assim, agora acabou a sua posição aí, né? É tempo, né? Eu já vou fazer 70 anos o ano que vem, né? Vai chegar um momento que Deus vai falar assim, agora é tempo, né? De fazer outras coisas. Mas, irmão, todo dia eu falo, obrigado, Senhor Deus. Eu não mereço estar aqui, mas o Senhor me colocou aqui. Então, me capacita, para eu não, de forma nenhuma, envergonhar o teu nome. Me dá sabedoria. Então, assim, é o que eu estou falando, né? Você não pode ser orgulhoso e falar assim, eu sou bom, eu sou capaz, porque nós não somos nada. Amanhã,
você pode estar incapacitado. Pode acontecer tudo na nossa vida, porque Deus dá e Deus tira. Deus é soberano sobre todas as coisas. Não é a questão dos talentos? A quem Deus muito dá, muito lhe é cobrado. Agora, aquele que recebeu pouco, se ele não for, né, um servo bom, até o pouco lhe será tirado. Então, nós temos que entender, né, essa posição, né, de achar o seguinte, né, orgulho. Tem pessoas que não têm uma posição melhor porque é que nem dá asa para cobra, ela voa. Então, a pessoa já, onde ela está, ela já é insuportável. Imagina se colocar ela numa posição de comando, entendeu? Deus fala assim, não, você não está preparado. Então, nós temos que entender essa questão aqui do orgulho. Pedro, quando Jesus falou que ele ia passar pelo sofrimento e abandonaria, né? E ele falou assim, eu não, Senhor, jamais te abandonarei, jamais. E Jesus olhou para ele e falou, Pedro, né? O que ele estava falando ali? Eu sou melhor que os outros. Os outros podem te deixar, mas eu não. Jesus falou para ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, né? Então, não adianta, né? Quando a pessoa é orgulhosa, né, Deus mostra. E quando o galo cantou, a vergonha de Pedro, né? Quando o galo cantou, Pedro já tinha negado as 3 vezes e falou, que homem eu sou. Eu achava que eu era o bom, eu achava que eu era melhor que os outros, e eu fui o pior, neguei Jesus, entendeu? Que vergonha que Pedro passou ali. Ele chorou, né? Ele chorou, porque ele reconheceu quanto ele agiu de forma errada, né? Então, nós temos que entender, né? Quando nós olhamos, por exemplo, certa situação, por exemplo, a cura de Naamã. Então, Deus, às vezes, Deus quer agir na nossa vida, mas tem máscaras que nós precisamos tirar para Deus poder agir, sabia? Tem situações que não é você. Como é que Deus vai abençoar? Você está se apresentando como outra pessoa, né? A Roberta, né? A Roberta, Deus conhece a Roberta. Aí a Roberta resolve ser uma outra pessoa e se apresenta como outra pessoa. Deus fala, não. Enquanto você não voltar a ser a Roberta que eu te criei, te formei, você não vai ter. Naamã. Lembra da história do comandante, né, do exército da Síria, lá, que foi lá com lepra para o profeta Eliseu? Ele estava lá, né? Cheio da comitiva toda, esperando, né, que ele fosse atendido de uma forma, né, espetacular, né, para o profeta Eliseu. Só que não, o profeta Eliseu nem saiu para fora. Falou para o servo dele lá, falou assim, vai lá, e diz lá para o comandante que para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Quando o comandante do exército da Síria, né, o maior reino lá, dominante lá, recebeu aquela informação, falou, que esse insolente está pensando que ele é? Quem ele é para me mandar? Ele nem sair para fora. Por que eu vou mergulhar nesse rio barrento aqui? Lá na Síria a gente tem rios melhores, mais limpos do que esse, né? E ficou muito irado, né? Agora, irmão, o que está por trás dessa posição de mergulhar no Rio Jordão? Primeiro, vocês sabem que o profeta Naamã, né? Desculpa, o profeta Eliseu sabia que Naamã estava leproso, sabia que ele era comandante, Deus sabe todas as coisas. Só que ninguém sabia, aquilo ali era reservado, porque um comandante, ele não poderia ser comandante do exército, estar à frente com a lepra, ele tinha que estar numa caverna, né? Então ninguém sabia que ele tinha lepra, né? E quando ele fala para ele mergulhar no Rio Jordão por 7 vezes, o que acontece? Com toda aquela indumentária dele, toda a farda, tudo, se ele mergulhasse, ele ficava lá no fundo do rio. Ele tinha que tirar, né, todas aquelas armaduras, tudo, para poder mergulhar. E as pessoas tinham que ver a lepra dele. Entendeu? Então não é por acaso que ele ficou bravo, entendeu? Porque
ele teve que tirar, se revelar que era um leproso. Estava ali para ser curado, né? Então, quando fala assim, para mergulhar por 7 vezes, ele tinha que tirar toda a sua farda e revelar a lepra que tinha nele. E aí, quando o servo dele lá convence ele, né, a não perder a oportunidade de ser curado, porque era o jeito que tinha, né? Não tinha outra alternativa, né? Você quer ser leproso ou quer ser curado? Eu quero ser curado. Então, meu filho, tira essa máscara. Pergunto, você que está aqui essa noite, se tem alguma coisa que Deus está falando, assim como Ele trabalhou na vida de Naamã, trabalhou na vida de o Davi, né? Davi, todo mundo conhece, homem de Deus, né? Homem de Deus, mas só que ele pisou na bola. Por quê? A palavra diz que ele se engraçou com a mulher de Urias, né? Ele está lá no palácio, não foi para a guerra, né? Devia estar na guerra, mas aí foi lá na área lá e viu a mulher de Urias lá tomando banho, ficou encantado. E ele acabou cometendo ali um grande pecado, né, de adultério, né, trazendo a mulher de Urias para a cama dele. Aí o que aconteceu? Não ficou barato. Não ficou barato, porque a mulher de Urias depois fala para ele assim, só uma frase, estou grávida. Aí ele viu a besteira que ele fez, né? É fácil, né, falar as coisas, mas Deus sabe de todas as coisas, então não ficou barato. Só que aí, para ele encobrir a besteira que ele fez, e Urias era um dos seus melhores soldados lá, né, do exército, dos valentes de Davi, ele falou assim, eu tenho que corrigir essa besteira, E aí ele tenta de todo jeito trazer Urias de volta, deitar-se com a mulher para poder falar, olha, no período que você estava aqui, você deitou com a mulher, então o filho é teu. Mas Urias não se dobrou, né? Urias não quis, falando de jeito nenhum. Enquanto meus amigos estão lá morrendo, lá na guerra, eu vou ficar deitando com a minha mulher, de jeito nenhum, né? Não teve jeito. E Davi não teve como corrigir a besteira que ele fez dessa forma. E ele pegou, então, não tinha outro jeito senão mandar matar Urias. Quando ele manda matar Urias, manda colocar ele lá na frente da batalha mais perigosa, sem nenhuma proteção lá, era uma forma de assassinar Urias, dizendo que ele morreu na guerra, né? E aí o que aconteceu? Urias morre, e falou assim, agora aparece o rei bondoso, o rei piedoso, que vai casar com a viúva para dar uma proteção para ela, né? Máscara do rei, as pessoas falam assim, olha, você viu o rei? Né? O rei amparou a viúva de Urias. Olha que bonito, né? Olha que máscara que ele criou. Só que Deus falou assim, não tem máscara aqui não. Esperou o menino nascer, e aí Natan vai lá falar com o Davi, né? Todo mundo conhece essa história, mas só para a gente lembrar aqui como é que Deus derruba a máscara de Davi. Aí ele fala assim, rei Davi, tem uma situação aqui de um homem muito rico, milhares de ovelhas, de gado, e o seu vizinho, um pobre, só tem uma ovelhinha, né? Aquela ovelhinha foi criada ali, né, com tanto carinho pela família, os filhos só tomam todo o leite da ovelhinha e tal. Aí esse homem riquíssimo recebe umas pessoas importantes e precisa sacrificar uma ovelha. Ao invés de pegar uma das suas milhares, pegou a ovelha daquele pobre que só tinha uma única ovelha. O quê? Né? O que esse homem é um miserável, tem que morrer. Mata esse cara. Aí Natan fala assim, esse cara é você, né? Como o Roberto Carlos fala. Esse cara é você, né? Caiu a máscara. Então você pode enganar as pessoas, você pode fazer o que for, mas a Deus você não se engana. Então a máscara cai. E nesse caso aí, irmãos, né? Davi, ele caiu a máscara e ele se humilhou perante Deus, né? Ele sofreu. O filho dele
Deus perdoou ele, mas o menino não viveu, né? E depois a vida continua. Irmãos, a máscara, né, é uma coisa que você pode achar que você vai colocar para o pastor, para alguém aqui do seu trabalho, mas a Deus ninguém se engana, né? Então, eu estava falando aqui de Naamã, né? Tem que tomar cuidado, Natan com Naamã parecido. Eu estava falando de Naamã, né, que precisava ser curado da lepra e tinha uma oportunidade, mas Deus falou o seguinte: tira a máscara, né? Tira a máscara, revela. Você é um leproso, né? Então você precisa de ajuda. Às vezes, irmãos, você está passando por situação, né? Precisa ser curado, mas você precisa tirar a máscara. Às vezes eu preciso, fico rodando. Tem gente que roda, nunca consegue avançar. Será que não tem situações que orgulho, né? Uma situação de você querer cobrir alguma coisa que Deus está falando assim, não esconda nada, né? Porque não precisa, eu já vi. Por exemplo, as pessoas que estão enfermas, a melhor terapia é reconhecer que está enfermo, não é? O alcoólatra, o nosso irmão aqui, Marcos, ele tem uma experiência aí com recolhimento de pessoas em abrigo, né? Então, primeiramente, o dependente do álcool, dependente de drogas, a primeira coisa para ele se curar é ele reconhecer que ele precisa de ajuda, né? A pessoa que é alcoólatra, ela fala assim, não, eu não sou alcoólatra, não. Eu bebo socialmente, né? Não. Enquanto ela não reconhecer que ela precisa, Deus não consegue trabalhar na vida dela. Enquanto ela fala assim, que nem o Naamã, eu sou leproso e todo mundo sabe que ele é leproso, né? Não, eu sou o comandante. Não, você pode ser comandante, mas aqui você está na condição de um leproso que precisa da ajuda de Deus, né? E Deus vai fazer a obra quando você reconhece as suas fraquezas, né? Então, nisso aí é que Deus trabalha, né? Então, tem a máscara da hipocrisia, né? Então, nós falamos aqui do autor, quando a gente fala aqui de hipocrisia, né? O que é a hipócrita? É aquela pessoa que representa a outra pessoa, criando uma personagem, né? Então, a palavra hipocrisia veio de autor, né? A pessoa que toma outra personagem. Então, nós temos que entender, né, que tudo que nós temos feito, né? Tudo que nós temos feito, Deus nos conhece. A palavra diz, de Deus não se zomba. Não tem como a gente querer ser uma pessoa. Então, por isso que Paulo fala, né? Quando eu reconheço que eu sou fraco, então Deus me faz forte. Então, nisso aí, né? Aqui nós temos que ver, como eu falei aqui da hipocrisia, é a história de Davi que eu já citei, né? Então, tudo isso aí vem acontecendo para que a gente possa ser uma pessoa melhor. E voltando aqui para a questão aí das pessoas, às vezes você está conversando com uma pessoa, a pessoa está rindo por fora, mas está chorando por dentro. Tem uma história, né, que eu vi, né, de uma cidade do interior. Uma pessoa estava muito oprimida, muito deprimida, e ela procurou o médico, né, e contou toda a situação que ela estava vivendo, angústia, tristeza, ela precisava de ajuda. E aquele médico, ele falou assim, olha, eu vou te ajudar com medicamento, tal, mas tem uma terapia que você precisa fazer. Você precisa estar junto com pessoas alegres, né? E tem um circo na cidade que chegou aí, que é uma maravilha, né? Chegou um circo aí, tem um palhaço chamado Lanterninha. O cara faz rir de você da dor na sua barriga, de tanto rir. Você vai lá, você vai ver como é que você vai melhorar, né? Porque você precisa estar com gente alegre. Fala assim, mas é aí que está o problema. Eu sou palhaço, Lanterninha. Às vezes, irmão, a gente tem que estar rindo, né? Falando que está bem, enquanto nós estamos mal. Isso é hipocrisia, né? Você está se passando por uma personagem, fazendo um papel, né? Enquanto você não assume que você precisa de ajuda. Então, quando nós somos fracos, Deus nos faz forte. Quando nós reconhecemos, né? Então, que nós precisamos. Então, todos nós precisamos de ajuda.
Todos nós precisamos de oração. Você ora na sua família? Todos os dias? Precisamos nos revestir do poder de Deus. Sozinho nós não somos nada. Mas Deus nos deu o seu Filho, morreu por nós pela salvação. Agora, e a vida abundante que Ele nos dá, a plena, né? Nós temos que ter uma vida plena no corpo, na alma e no espírito, né? Então, a nossa alma, às vezes você está bem no corpo, mas a sua alma está triste, né? Então, a palavra do Senhor diz que quando nós estamos cheios do Espírito, é amor, paz, alegria, né? Se eu não tenho amor, paz, alegria, eu preciso buscar, eu preciso orar, eu preciso do Senhor. E eu não consigo isso, né? E tudo isso aqui, a palavra diz é o que é um semear, né? Paulo fala assim, ó. A palavra diz que Paulo semeou, Apolo regou, mas de onde que vem o crescimento? Quem é que nos dá a transformação? É Deus, né? Então nós não conseguimos, eu vou semear, vou fazer isso, mas se você não orar, não buscar, se o Senhor não te ajudar, nós não vamos para lugar nenhum, né? Então nós temos que ver o seguinte, que muitas vezes, né, você tem uma posição, às vezes você tem um cargo, uma proposta, Deus quer usar, o inimigo vem e fala assim, eu vou trazer momentos de sofrimento. Qual é a nossa alegria? Como é que eu vou adorar a Deus se eu não estou, né? Se eu estou doente na alma, se eu estou sentindo assim, alguma coisa me aconteceu, o inimigo lançou uma seta de alguém que me fez o mal, aquilo ali eu não consegui liberar perdão, né? A minha alma fica enferma. Quando eu não libero perdão, eu é que fico doente, né? Então você não imagina espiritualmente como essas coisas vão afetar a sua alma, né? A sua força que nós precisamos para enfrentar as lutas todos os dias. E já caminhando aqui para o encerramento, né, que hoje nós temos ceia aqui do Senhor, eu queria falar aqui de duas procissões, a da vida e a da morte, né? Ô, pastor, o que é isso? Abra comigo lá uma passagem que está aqui, a passagem está em Lucas 7, de 11 e 12. Fala da viúva de Naim, né? A palavra diz assim, ó. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos em numerosa multidão. Como se aproximava da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, ele disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se então o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Olha que bênção. Irmão, pensa nas duas procissões. A da vida que Jesus estava indo, né? Jesus, né, o Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, presente ali naquele lugar. No momento, né, em que ele está indo, aquela multidão, né, querendo ver as maravilhas do Senhor, acompanhando os discípulos. Então, a multidão da vida estava com Jesus. E ele encontra com a multidão que acompanhava um enterro da morte. Pensa você naquela viúva. Uma viúva, né, quando naqueles tempos, né, a palavra fala muito de cuidar das viúvas, porque a viúva, quando o marido perde o marido, ela fica prejudicada financeiramente, porque normalmente a mulher depende do marido ali naqueles tempos. Mas ela tinha um filho, ela tinha uma esperança. Se o meu filho, né, vai me ajudar, né, nesses tempos, vai substituir o pai, vai ser a minha salvação, né? Pensa você a posição daquela viúva. Aí ela tem um filho que é a esperança dela. E eu vejo, às vezes, irmãos, eu vi uma história não, um fato real aqui, aconteceu uns 2 anos, vocês devem ter visto pelo jornal, uma mãe
que ela conseguiu criar um filho, né, morando numa comunidade bem pobre aqui, acho que em São Paulo, acho que foi em São Paulo. E ele se formou na universidade. Estava numa posição, não me lembro agora qual é a profissão dele, mas assim, formado, a pessoa que ia ser uma pessoa assim, a história daquela mulher, ajudar um filho a se formar, a ser o homem que ela preparou, e aí o rapaz é morto, né? Num tiroteio, lá o que, um assalto, não sei o que aconteceu. Pensa o sofrimento dessa mãe, e aí eu estou trazendo para a viúva de Naim. Essa mulher, né, viúva, perdeu o marido, agora tem toda a esperança no filho, e morre o filho. Pensa você, a história dessa mulher acompanhando naquele dia trágico de enterrar a sua única esperança. O filho vai indo lá, né, sendo carregado ali naquela esquife, e ela ali chorando, né, pensando que ia enterrar toda a esperança dela. Ela estava ali, né, imagina a tristeza, né, que estava ali no choro, que Jesus vai lá consolar ela. Imagina uma mãe, né, viúva, o único filho, a salvação dela estava sendo enterrada. Mas acontece uma coisa, o encontro da procissão da vida com a procissão da morte. Jornal nenhum já vi noticiar que houvesse um encontro dessas duas procissões. E na procissão da vida está Jesus, que vai ali, e toda a esperança da mulher que estava sendo enterrada naquele momento, né? Jesus se compadece dela e vai lá, fala, não chore, vou reverter o seu quadro aí, né? E levanta aquele jovem que estava morto e traz ela de volta para a mãe. Irmão, ali, aquela viúva, ela não tinha máscara nenhuma. Era a realidade pura do sofrimento, da desilusão, da falta de esperança. Estava tudo ali, né? Aberto, escancarado. Muitas mães, assim, eu não sei, a Bíblia não fala, mas muitas mães falam assim, me enterra junto, porque não tem mais. Né? O que eu vou fazer, né? Sem meu filho, sem meu marido, sem meu filho? E Jesus vai, né? Encontra ela naquela situação e restitui a vida do filho. Restitui a esperança dela. Ela estava sem máscara nenhuma, estava na realidade pura. Então, irmão, nós vimos aqui, né? Várias histórias. Davi, usando a máscara da hipocrisia, né? De um rei piedoso, que foi amparar a viúva. Nós vemos Moisés que, enquanto, né, já não tinha mais o Shekinah da glória de Deus, estavam os brilhos, né, já tinha acabado, ele estava ali com o véu, né, fazendo ainda de pessoas, né, que estavam ali protegendo, então, sem necessidade nenhuma. Nós temos aqui tanta situação, Naamã, né, Naamã, orgulho, eu sou o comandante, né? Tudo isso mostra que Deus, né, não opera quando a gente está usando máscara, né? Não opera na nossa vida se a gente estiver encobrindo, né? Eu estou precisando de ajuda, eu sou fraco. Quando eu sou fraco, eu sou forte, né? Quando eu reconheço, né, que eu preciso de ajuda. Eu falo isso, irmão, porque eu fico triste quando chega quinta-feira, não vem ninguém orar. Não vem ninguém assim, extra, né? Que a gente tem que falar assim, será que a luta é só lá em casa? Será que a luta... Tá bom, pastor, eu estou trabalhando e tal, mas assim, quantas situações que as pessoas estão chorando na sua casa, como aquela viúva, não que ela perdeu o filho, mas está chorando, está passando por situação... Mas eu não vou, não, porque senão as pessoas vão ficar sabendo que eu estou com um problema. Para que é a igreja? Né? Para que é quando nós somos um só corpo, um só espírito? Irmãos, Deus está falando para nós fortalecer, nos unirmos. Né? Nós somos um só coração, um só espírito. E todos somos escolhidos de Deus. Deus quer nos fortalecer, mas nós precisamos reconhecer que nós somos fracos, precisamos da ajuda de Deus. Amém? Hoje,
nós vamos sentar logo mais à mesa do Senhor. E a palavra diz, examine-se o homem a si mesmo, né? Então, se tiver alguma situação que você... Eu pedi já para o pastor Rodrigo estar vindo aqui para ministrar a ceia, mas se tiver alguma coisa que você sinta, né, que tem alguma situação que você nunca revelou para Deus, eu preciso disso, Senhor Deus, eu não consigo, eu tenho tentado ir no meu braço, mas no meu braço eu não vou conseguir nunca, porque o Senhor é que é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que é soberano na minha vida. Então, eu quero que você fique em pé agora para nós orarmos e já entrarmos na